Quando Jesus Cristo estava no caminho para Jericó, em meio a uma multidão, à beira do caminho havia um cego, que já estava há muito tempo ali. Ali ele ficava mendigando para as pessoas que passavam no caminho. Porém, ele ficava na beirada, ele ficava mais separado, porque ele era excluído da sociedade. Porém, ele notou que naquele dia era um dia diferente, pois ele notou que tinha uma grande multidão passando por aquele caminho. Aí ele começou a questionar o que está acontecendo. E alguém falou assim: Jesus Cristo está passando. Em algum momento da vida dele, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar de todos os milagres que Jesus estava operando durante todo o seu ministério. E naquele mesmo instante ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porém a multidão falava: não incomode o mestre. E quanto mais eles falavam para ele parar, mais ele gritava, porque só ele que sentia aquela dor. Era ele que estava necessitando do milagre. E ele tinha certeza que somente Jesus era capaz de operar o milagre que ele tanto necessitava. Então ele clamava, ele clamava. E o mestre já sabia, o mestre já tinha ouvido, mas o mestre queria ouvir a voz dele. E ele clamou, e o mestre falou assim: traga-o até mim. E até que dos discípulos foi até o cego e falou assim: o mestre manda te chamar. E naquele mesmo instante, ele largou a sua capa e foi até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, Jesus Cristo perguntou: o que tu queres? Jesus Cristo já sabia o que ele queria. Antes mesmo dele começar a gritar, Jesus Cristo já sabia o que iria acontecer. Jesus Cristo queria ouvir da boca dele. E naquele mesmo instante ele falou assim: mestre, eu quero ver. E naquele mesmo instante foi feito segundo a fé dele. Porque o próprio Jesus Cristo deixou bem claro: a tua fé te curou. E ele demonstrou tanta fé, irmãos, que quando Jesus Cristo mandou chamar ele, e o discípulo foi até o cego e falou assim: o mestre está te chamando. No mesmo instante ele largou a capa, pois a capa, naquela época, era uma permissão que os governantes daquela época davam às pessoas desfavorecidas, as pessoas que estavam numa situação, era os coxos, os aleijados, os cegos, os leprosos. Alguns era cheio de restrição. Uns tinham que ficar fora da cidade. No caso dele, ele tinha que ficar à beira do caminho. Ele não podia ficar ali no caminho, ele tinha que ficar à beira. E a capa era uma permissão que ele tinha para ele mendigar, para ele pedir a ajuda dos outros. Mas quando Jesus Cristo mandou chamar ele, quando ele ouviu falar assim: o mestre está te chamando, naquele mesmo instante ele largou a capa, porque ele sabia que a partir daquele momento ele não ia mais precisar daquela capa. Quando Jesus Cristo te chama, irmãos, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. E outra coisa que me chama muita atenção, que quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, muitos mandavam ele parar. Para de gritar, para de incomodar o mestre. E quanto mais eles mandavam ele parar, mais ele gritava, mais ele clamava. No decorrer da sua vida, da sua caminhada, muitas palavras contrárias vão vir. Muitos vão desacreditar da sua caminhada, da sua história. Você vai ouvir mais palavras negativas do que positivas. Mas você tem que acreditar primeiramente em Deus e em você. Você tem que acreditar que Deus tem o poder de mudar a sua história. Mesmo que muitos vão falar o contrário. No decorrer da sua vida, você vai receber muitas palavras negativas, tentando fazer você, vão tentar te anular. Mas você tem que confiar que Deus tem um poder transformador, que Deus tem o poder de operar um milagre na sua vida.
que uma escolha ruim, um passado ruim, não quer dizer que será o fim, irmãos. Passado é passado, o que passou, passou. O que importa é o que você vai fazer a partir daquele momento. O momento presente, que você vê a oportunidade de mudar a sua vida, que só é capaz através da presença de Deus na sua vida. Aí você toma posse. Porque Deus tem inúmeras promessas para a nossa vida. Você tem que confiar e acreditar que Deus tem um poder transformador. Não existe nada impossível para Deus. Hoje, se você está numa situação ruim, você tem que acreditar e confiar que Deus tem o poder de mudar a sua história. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Até aquele lá que estava no poço de Siloé, ele estava 38 anos lá, ó, mendigando também o corpo, ele é aleijado. E Jesus Cristo chegou e curou ele. E Jesus Cristo pega a sua maca e vai embora. E ele questionou, por que pegar a minha maca? Aí um dos discípulos falou, é porque você não vai mais voltar aqui. Você não vai ter mais nada aqui de motivo para você voltar. Porque a partir desse momento, a sua vida foi mudada, foi transformada. Então, a partir do momento que você convidar, que você permitir, porque Deus é educado, irmãos. Você tem que permitir que Deus faça parte da tua vida e deixar Ele fazer segundo a vontade dEle. Você tem que dar uma permissão. Falar assim, que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. E seja feita não mais a minha vontade, mas a sua vontade venha a prevalecer. E você pode ter certeza que vai ter só efeitos positivos na tua vida, como está sendo na minha. Eu tenho muito que agradecer. Todos os dias eu tenho que agradecer. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito em meu favor. Eu confesso que merecer eu não merecia, mas Deus tem feito grandes maravilhas na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Amém e graças a Deus.